Se a pessoa foi discreta a vida toda, como que eu encho a urna dela de rosas vermelhas? Não gostava. E eu fui atender essa família. Então, conduzi todo o atendimento, resolvi tudo, e conversando com a família. O filho saiu, quando o filho estava saindo, o Heberto, ele voltou. Chegou a sair do lado de fora, da porta, voltou. Falou, moça, cuida bem do meu pai. Ele foi um homem incrível. Sabe? Então você fala, não, pode ficar tranquilo, eu tô aqui. Agora é com a gente. Então, assim, a pessoa entendeu, ela sabe quem que é meu pai. Ela entendeu. Então, toda forma, não tem como eu fazer um atendimento, acolher, amparar, se eu não entender quem que é. Sabe? Se eu não entender a história dele, o que seria legal. Se a pessoa foi discreta a vida toda, como que eu encho a urna dela de rosas vermelhas? Não gostava. Sabe? Então, são detalhes que quando a família vê, chega lá pra despedida mesmo, quando ela vê, olha, em cada detalhe, entendeu quem que é. Ela entendeu quem que era minha mãe, ela entendeu quem que era meu pai. E aí vem a cerimonialista depois e vai lá e fala assim, agora eu quero retratar toda a importância que ele teve pra você em palavras. Você me conta? Então já acontece quase sempre das pessoas, a gente esperar meia hora a pessoa chorar, porque às vezes coisas que as pessoas esqueceram que o outro fez por ela. Aí quando você começa a entrevistar, você começa a puxar, a Di que tá aqui na minha retaguarda, vai saber melhor do que eu, aí a pessoa começa a lembrar, nossa, que loucura ele já fez por mim. Ele deu a vida dele por mim. E às vezes na sua correria, isso que eu falo, a gente anda tão correndo, tão nossa, eu tenho que resolver isso, que eu tenho que resolver aquilo, meu telefone e tal, que aí você meio que se perde no seu convívio com as pessoas. E aí quando você começa a falar pra gente, olha, ele fez isso. Quando não tinha nada, ele fazia isso. Ele brincava com a gente às vezes porque a gente não tinha como brincar. E aí ele brincava com o que ele tinha. Você entende? Aí a pessoa começa a lembrar, poxa, como ele fez por mim? Sabe? E aí não tem como, a lágrima vem, porque às vezes a pessoa podia ter aproveitado mais. Só que a correria não deixou aproveitar mais aquele pai, aquela mãe, aquela tia, aquela pessoa que estava do lado. Esses dias mesmo a gente atendeu uma família, que foi linda a história, porque a mãe adotou essa filha. E aí ela perdeu essa filha. E aí a gente fazendo a cerimônia e tal, agradecendo mesmo a mãe, porque ela escolheu, ela teve uma filha que ela escolheu, ela adotou, ela escolheu aquela filha. E agradecer pela pessoa incrível, porque quando começaram a falar da pessoa, você tem ideia. Eu que fiz essa entrevista, que as meninas também estavam para a rua, e eu comecei a perguntar. E era tanta coisa que eles iam falando, e eu fui escrevendo, deu uma folha e meia. Só, sem eu pôr minhas palavras, só o que... Então eu falei, gente, mas é muita coisa, essa menina foi incrível. E quem criou essa menina? Essa menina incrível? A pessoa que adotou. Então, assim, na hora da leitura da carta, que a pessoa agradeceu a mãe, obrigada por ter escolhido ela e ter feito dela essa mulher incrível. Você tá doido? Eu entendi todo o contexto da história. Então, a gente tem esse dever, Então, as meninas, elas são muito apuradas, a gente consegue entender. Então, começa a falar, a gente já... Lá dentro, a gente já tá montando a carta. Automático. E aí, você passa pra família, não tem como a família rir quando você fala uma coisa inusitada. A família chora. Porque é um tanto de sensações ao mesmo tempo. Quando fala assim, brincava com o filho, a pessoa já lembra lá do filho correndo e abraçando. Aí... Você lembra daquele abraço, você sorri. Aí, de repente, você lembra que você podia ter abraçado, mas você chora. Sabe? Então, olha a importância do que a gente faz. Não tem como você fazer de qualquer forma. Como uma pessoa que não ama isso vai conseguir fazer isso? Não tem como. Então, se a gente não ama, a gente não vai fazer. Não tem como. Então, tem que amar. Eu falo, a nossa equipe lá, a maioria dos agentes, dos cerimonialistas, vieram para esse ramo na Santa Luzia. Então, aprenderam com a gente. Abraçaram a nossa ideia. Sabe? Então, hoje eu tenho uma equipe que olha com esses olhos. Então, Fernando Taquele não me deixa mentir, a gente não fica com aquela agonia. Eles enxergam o que a gente enxerga. Claro que às vezes a gente enxerga um pouquinho além, porque eles enxergam agora, a gente enxerga lá na frente. Mas ele já pensa, não posso fazer isso? Posso comprar um perfuminho? Eu posso passar isso pra você ter uma ideia. Em despedidas de crianças, né? Nós temos o ursinho, que é depositado na urna junto com a criança, com cheirinho de bebê. Na hora do fechamento, né, da finalização cerimonialista, ela tira esse ursinho com um cheirinho de neném, entrega esse ursinho pra mãe. Essa mãe vai saber ou não vai o que a gente entendeu que ela perdeu? Nossa. É um ursinho. Eu arrepiei. Pois é, eu também. São detalhes, você entende? O segredo tá nos detalhes. Patrocínio Happy Move, o app que move o Brasil.